Ele balançou seu enorme martelo de madeira. Um nó subiu na minha garganta, mas então o Alex deu um passo à frente e me cobriu com seu corpo. Não, você não precisa! Um segundo depois, ouvi um grito agudo. Ei, Paula, desafio você a dar em cima daquele cara que queria tanto te conhecer. De repente, eu ouvi do meu amigo em uma fantasia de tarântula. Hoje era o baile de Halloween em nossa escola. E hoje também era o meu aniversário de 18 anos. Uhul! Finalmente cresci. Todos me parabenizaram hoje, até as crianças das séries iniciais. Mas esse novo Alex parecia ter cerca de 12 anos e foi transferido para a nossa escola há apenas algumas semanas. Alex parecia muito tímido, mas quase todos os dias tentava iniciar uma conversa comigo. Eu costumava ignorá-lo, mas agora fui direto nele. Eu poderia dar em cima de um garoto de 12 anos. Eu queria me exibir na frente dos meus amigos. Me aproximei do garoto. Ele estava com uma fantasia de soldado do Round 6 e comecei a fazer caras e bocas para ele. Você deveria ter visto como ele se animou. Enquanto isso, meus amigos assistiam toda a cena e riam. Mas de repente, a dança lenta começou a tocar. Fiquei confusa por um segundo, mas rapidamente me recompus. Bom, criança, você está com problemas. Convidei o Alex para dançar. Ele parecia estar brilhando de felicidade. Achei que ele ficaria mais tenso. Mas em algum momento, ele até colocou a cabeça no meu ombro. Uau, menino novo! Enquanto dançávamos, decidi perguntar mais sobre tudo para ele, porque na verdade não sabia de nada. E de repente descobri que Alex também foi adotado. Bem, poucas pessoas na escola sabiam que eu fui adotada quando tinha cerca de 6 anos. Meus amigos pareciam ter notado esse obstáculo. Eu imediatamente me lembrei do nosso acordo de novo. Vamos para o armário, eu disse ao Alex. Vamos dançar lá. O Alex pareceu um pouco tenso, mas concordou. Nós calmamente entramos no armário bem na frente do nariz dos meus amigos. Eu estava exultante. Sim, eu posso conquistar qualquer pessoa nessa festa. Eles pensaram que eu desistiria da promessa? No armário, o Alex e eu continuamos a dançar, mas meu humor mudou visivelmente. Ele continuou olhando nos meus olhos, mas imediatamente desviava o olhar. Algo está errado? Eu perguntei com um sorriso. Achei que ele estava preocupado em dançar com uma garota mais velha. Mas o que ele disse a seguir simplesmente não cabia na minha cabeça. Seja minha guardiã, você já tem 18 anos. O Alex de repente soltou. O quê? Ele rapidamente murmurou que não havia tempo para explicar. Eu estava em choque. O menino perdeu o juízo? Eu não sabia o que dizer sobre isso, mas de repente a música no salão principal parou abruptamente. Ouvimos o barulho e corremos para ver o que estava acontecendo lá. Tinha uma agitação no salão. De repente vi a polícia. Por um segundo me pareceu que eles eram apenas caras aleatórios em fantasias de Halloween. Mas não, eles eram policiais de verdade. O Alex nervosamente se afastou para algum lugar ao lado. Eu não entendi nada. Observei os policiais se aproximarem dos outros alunos e mostrarem a eles a foto do Alex. Disseram que o menino havia desaparecido recentemente do orfanato e agora estavam investigando o caso. Isso não era algum tipo de brincadeira? Eu ouvi crianças da classe do Alex sussurrando que o Alex estava sendo perseguido pelo seu pai maluco. Ele queria recuperar seus direitos como pai. Não, isso era demais. Onde está esse menino? Preciso perguntar muitas coisas a ele. Corri na direção do Alex, mas então as luzes se apagaram em todo o corredor. A comoção apenas se intensificou. No escuro continuei esbarrando em outros alunos. Alguém até começou a gritar. Sim, uma verdadeira bola de Halloween. Eu não o encontro. Com um canto do olho, vi policiais com lanternas se aproximando de todos os caras fantasiados de Round 6. Parei e observei com o coração apertado um dos policiais tirar a máscara do Alex. Mas havia outro menino embaixo dele. Dei um suspiro de alívio. Mas onde estava o Alex? Tentei encontrá-lo, mas em vão. Ele provavelmente já estava em algum lugar longe. Após 15 minutos, a polícia pediu a todos que saíssem do salão. De pé na terrível multidão na saída, eu não conseguia parar de pensar em uma coisa. Por que o Alex queria que eu me tornasse sua guardiã? Esse pensamento não me deixou no caminho de volta para casa. Já estava chegando no meu quintal quando de repente ouvi alguém se aproximando rapidamente. Fragmentos de frases sobre o pai louco apareceram imediatamente na minha cabeça.
Um nó subiu na minha garganta. Ei, Paula! De repente ouvi uma voz amigável. Eu me virei e vi o Alex. Onde você esteve? Estive te procurando a noite toda. O Alex hesitou por um momento. Você estava realmente procurando por mim? Ele perguntou de repente. Eu balancei a cabeça impaciente. Eu preciso te dizer uma coisa. Alex me olhou diretamente nos olhos. Era óbvio que era difícil para ele lidar com o nervosismo. Por um segundo me pareceu que agora ele iria confessar seu amor por mim. Mas Alex disse algo muito mais chocante. Na verdade, somos irmãos. Tive que gastar todo o meu dinheiro subornando um orfanato para descobrir. Eu não pude acreditar no que estava ouvindo. Sim, eu sabia há muito tempo que era adotada, mas esse menino era meu irmão. Simplesmente não cabia na minha cabeça, mas eu imediatamente me peguei pensando que até éramos parecidos. Alex, entretanto, continuou. Ele me disse que há um mês sua mãe adotiva havia morrido e deixou uma boa herança para ele. Mas seu pai louco descobriu sobre isso. Nosso pai louco. Para ser mais preciso. Alex se corrigiu. Enquanto isso, eu não conseguia acreditar que tudo isso estava acontecendo de verdade. Assim que nosso pai descobriu sobre a grande herança, ele imediatamente decidiu restaurar seus direitos parentais para conseguir ela. No início, suas tentativas foram bastante inocentes. Ele veio até o Alex no orfanato e até trouxe alguns presentes, mas o Alex não caiu nessa. Então esse maluco finalmente enlouqueceu. Ele decidiu recuperar à força seus direitos parentais por todos os meios. O Alex foi forçado a fugir do orfanato, mas seu pai o encontrou e agora o estava seguindo. Eu queria que você se tornasse minha guardiã, porque não tenho mais ninguém. O Alex desviou o olhar. Eu não sabia o que dizer a ele. Eu estava perdida. Mas por que você não disse imediatamente? Isso foi tudo que eu mal consegui dizer. Claro, eu não deixaria meu irmão em apuros. Mas não tive tempo de terminar a frase. De repente, uma silhueta saltou sobre nós por trás dos arbustos perto da minha casa com um grito selvagem. Escória! Ele gritou. Pai! Alex apenas sussurrou confuso em resposta. Mas essa criatura não parecia muito com um humano. O psicopata tinha olhos vermelhos girando loucamente cheios de sangue. E ele tinha em suas mãos um martelo enorme de madeira. Ficou imediatamente claro que nada o deteria no caminho para seu objetivo. Minhas pernas começaram a tremer. Alex, fuja! Eu apenas gritei, mas imediatamente me virei e parei. Não havia para onde correr. Um beco sem saída. Eu olhei para o Alex confusa. Não foi assim que imaginei conhecer meu pai biológico. Enquanto isso, ele se aproximava com um sorriso malicioso e constantemente murmurando que o Alex não iria embora agora e se tornaria seu filho novamente. Venha para o papai! Ele gritou para o Alex. E eu cuido de você agora. O louco olhou na minha direção. Minha visão escureceu. Alex, acho que estou desmaiando. Meu irmão olhou para mim por um segundo e então deu um passo à frente e me cobriu com seu próprio corpo. Alex, não! O pai psicopata já balançava seu enorme martelo. Eu fechei os olhos com força. De repente eu ouvi um grito agudo. Mas não foi o Alex quem gritou, mas nosso pai. Eu abri meus olhos e vi vários policiais agarrando este louco de uma vez. Eu estava completamente confusa e não conseguia parar de tremer. Eu apenas hesitantemente coloquei meus braços em volta do ombro do Alex. Então, um dos policiais veio até nós. Descobrimos que os policiais estavam nos seguindo depois da escola, porque imediatamente perceberam que algo estava errado. Mas eles não puderam deter meu pai imediatamente. Eles tiveram que esperar até que ele atacasse para que o tribunal tivesse provas irrefutáveis da culpa dele. O policial se desculpou pelo fato de termos que passar por tudo isso. Agora nosso pai não era mais uma ameaça para ninguém. Quando nosso pai louco foi levado embora, o Alex olhou para mim e murmurou: "Obrigado. Obrigada por isso", eu sussurrei de volta. Levei um tempo para recuperar os sentidos após os acontecimentos daquele dia e muitas vezes vi uma mão com um enorme martelo de madeira nos pesadelos, mas logo tudo melhorou. Em uma ensolarada manhã de sábado, como sempre, desci à cozinha para tomar café. Mãe, pai, bom dia! Eu cumprimentei como de costume. Sim, eu sei que eles são adotivos, mas são os melhores pais do mundo. Pelo menos porque, depois de tudo isso, eles adotaram Alex também.
Bom dia pra você também, irmãozinho. Eu disse alegremente pra ele. Claro, tudo isso foi muito difícil, mas estou feliz com essa virada do destino. Porque graças a ele, eu ganhei não apenas o irmão mais legal e corajoso, mas também alguns milhões de dólares que o Alex se ofereceu para dividir igualmente de uma forma fraterna. O que você quiser, irmãozinho. Você gostou do vídeo? Então curta e se inscreva. Apoie o canal. Obrigada! Olá, eu sou a Sandra e tenho 19 anos. Pessoas que você não gostava já se apaixonaram por você? Isso é terrível e é especialmente nojento quando o admirador rejeitado quer se vingar e você não pode fazer nada. Assista ao meu vídeo até o fim e você vai ver como a minha família quase foi expulsa de casa e eu quase fui expulsa da universidade por causa de uma brincadeira estúpida. Bem, saiba que eu sou uma garota tímida. Faço psicologia e os meus pais são tão sovinas que contam cada centavo. E eu tenho uma amiga, a Lari, que é uma garota festeira e ela quer me arrastar para trabalhar em um acampamento infantil. Bem, na verdade, eu até precisava de dinheiro para pagar os meus pais e a minha mensalidade. Mas havia um problema. Eu tinha que conseguir uma referência do professor Antonin, que era... como explicar? Primeiro, ele tem um temperamento horrível. Segundo, ele odeia o meu grupo, pois fizeram uma paródia dele no Halloween. Para piorar, eu só tenho 2 semanas para conseguir isso. Ou então, será tarde demais e eu não vou conseguir ir para o acampamento. Além disso, adivinha? Estávamos atrasadas para a última aula dele. Eu não me atrasaria se estivesse sozinha. Mas a Lari adiou a tarefa até o último dia. E então me pediu ajuda e acabamos gastando a noite toda nisso. E claro, acordamos tarde. O professor Antonin se recusou a nos deixar entrar e nos marcou como ausentes. Você já foi punido injustamente pelos seus professores? Acho que todos já passaram por isso, mas eu estava com raiva da Lari. Por que ela não fez a tarefa a tempo? Ela disse que poderia resolver o problema, e depois da aula, ela entrou no escritório dele. Eu esperava que a Lari tivesse sucesso. Ela era bonita, encantadora e os professores a adoravam. Mas não, ela foi expulsa de lá e ele até ameaçou a não aceitar mais as nossas tarefas. O que vamos fazer agora? De repente, a Lari me cutucou e disse uma coisa realmente louca. Ei, Sandra, você notou o jeito que ele estava olhando para você? Sim, Lari, eu vi o jeito que ele olhou para mim. Como a personificação do mal a um cordeiro inocente. Não, você não entendeu. Ele está totalmente afim de você. O quê? Era impossível. Claro, a Lari entendia mais sobre as pessoas do que eu. Mas o professor Antonin gostando de mim? Não, não e não. A Lari tentou me convencer de que estava tudo bem e de que isso trabalharia a nosso favor, pois eu poderia encontrá-lo em uma cafeteria, falar com ele, encantá-lo e então ele ignoraria sua autoridade e faria o que eu quisesse. Eu tentei provar a Lari que aquilo era uma má ideia. Mas, inoportunamente, o supervisor da administração do acampamento me ligou e perguntou como eu estava. Ele estava, obviamente, muito nervoso e disse que eu deveria me apressar. Seus colegas do grupo já entregaram. Deus, eles não percebiam como era complicado. Mas parecia que eu tinha que fazer parte do plano da Lari e tentar flertar com o professor. Parece que tudo nessa frase está errado. Mas eu não tinha escolha. Tinha? Nós duas secretamente seguimos o Antonin e descobrimos o seguinte. Primeiro, ele almoçava e jantava sozinho, assim não teríamos nenhuma testemunha. E segundo, ele ia à mesma cafeteria que tinha pães deliciosos e baratos. E terceiro, ele parecia meio perdido quando estava sozinho. Ele realmente se apaixonou por mim? De qualquer forma, pudemos pensar sobre o nosso plano cuidadosamente, e no meu tempo livre os meus pais vieram me visitar. E então, eu os levei ao meu restaurante favorito. Meus pais pareciam muito confusos e não conseguiam falar, e então meu pai finalmente disse que o dinheiro deles tinha acabado e eles mal conseguiam dinheiro para pagar a minha mensalidade. Eu fiquei confusa. Eu não sabia que os meus pais estavam com tamanho problema financeiro. Meu Deus, talvez eles precisem da minha ajuda. Mas eu vou trabalhar em um acampamento infantil. Isso definitivamente deve nos ajudar. Eu sorri um sorriso apertado, os abracei e disse que estava tudo bem e que eu conseguia um emprego. Claro, era só para o verão, mas ainda assim é alguma renda.
A minha mãe chorou e o meu pai pegou minha mão e disse que eu estava fazendo um ótimo trabalho e eles estavam muito orgulhosos de mim. Fiquei muito comovida e abracei o meu pai de novo, mas agora eu não podia sair dessa situação. Eu tenho que conseguir esse emprego e, antes disso, uma referência do professor Antonin. E então, com uma maquiagem linda e o vestido mais elegante, a tímida Sandra foi arrebentar corações. Você já seduziu um homem? Bem, ou garotos? Eu nunca atraí a atenção de ninguém. E, para ser honesta, eu não fazia ideia de como fazer isso. Eu precisaria sorrir mais? Ai, eu não sei. Eu fui até o local favorito do professor Antonin, peguei a melhor mesa e comecei a olhar pela janela romanticamente. Tive sorte que aquele lugar não era popular. Ganhei uma xícara de café e sabia exatamente quem havia mandado. Eu me sentei elegantemente na mesa do professor Antonin. Ele até era bonito. Eu nunca o vi por esse lado. Começamos a conversar. Eu flertei com ele inequivocamente. E então, quando eu comecei a falar sobre os meus estudos, ele olhou para mim por um momento e em seguida perguntou: Senhorita Alice? Eu não esperava que ele ficasse tão surpreso e ele não estava nada feliz. Era como se o chão tivesse faltado debaixo dos seus pés. Eu não podia mentir para ele e também eu não queria. Então eu disse a ele que eu era a Sandra Alice. Ele fez uma pausa, se levantou e disse friamente: Boa tentativa, e saiu. Foi um desastre. Eu não esperava que ele ficasse tão ofendido. Meu Deus, o que eu deveria fazer então? Eu não consegui dormir a noite toda. Então, no dia seguinte, eu fui chamada ao escritório do reitor e informada da queixa do professor Antonin sobre a minha má conduta. E agora eu seria expulsa. Eu não pude dizer nada para minha defesa. Eu comecei a chorar e fui até a Lari. Ela era inteligente, então ela definitivamente poderia me ajudar. Mas ela não queria. Eu ouvi palavras que eu não esperava ouvir da minha amiga. Ela disse que a culpa era minha, que eu deveria ter agido com mais cuidado e que ela não podia arriscar a sua reputação. Achei que a Lari se recusaria, mas não que me trairia. Ela nem se desculpou por ter errado em suas observações. Destruída, eu decidi arriscar a última chance e pedir ajuda aos meus pais. Eu contei a eles sobre os problemas na universidade e eles correram para me socorrer, como pais muito amorosos. Fiquei feliz com a decisão deles, mas só um pouco. O fato é que eu mantive segredo sobre a tentativa de seduzir o professor Antonin. Sim, isso era uma coisa importante, mas eu sabia que eles iriam me julgar e, com razão, eu não podia dizer a eles. Isso me destruiria. Mas havia mais uma coisa. Eu sabia que eles teriam que hipotecar a nossa casa para me salvar. E eu sabia que a nossa família não tinha mais dinheiro. E eu não poderia pagá-los pela mensalidade e pela minha salvação. Meu pai decidiu falar com o Jim sobre a situação, mas eu estava com medo de que ele descobrisse a verdade. Então eu tentei impedi-lo, mas ele não me ouviu e quis me defender. Então eu corri para a universidade. Eu tinha que chegar no escritório do reitor antes do meu pai. Mas era tarde. Deixei o meu carro no engarrafamento e corri. Cheguei na universidade, vi o meu pai ao lado do professor Antonin, que estava lhe entregando os documentos de exclusão. Os meus documentos. Quando o professor Antonin me viu, ele bufou e perguntou: O quê? Você está usando todas as formas possíveis para ficar aqui? Eu não respondi. Ele se virou e saiu. O meu pai perguntou o que tinha acontecido e eu ainda não conseguia lhe contar a verdade. É isso. Fui expulsa da universidade. Claro, eu poderia ser reintegrada, mas quem recuperaria a minha reputação? Onde eu conseguiria dinheiro para um novo curso? Onde eu iria trabalhar sem ter um curso superior? Ser uma faxineira? Legal, isso era o que eu sonhava em fazer depois da escola. Arrumei todas as minhas coisas e, finalmente, decidi ir até o professor Antonin, só para contar como ele destruiu a minha vida. Toquei na porta do escritório, mas ouvi a voz da Lari. Que estranho, ela não recebeu a referência? Parei na porta e ouvi algo que me deixou sem palavras. A Lari estava sentada na frente do professor Antonin, chorando e reclamando que ela não podia pagar a mensalidade e estava lhe pedindo uma referência para trabalhar no acampamento. Que besteira! Eu sabia que ela era rica. Meu Deus, ela roubou a minha história e agora ela estava tentando amansar o professor. Eu não suportei aquilo. Eu entrei no escritório e disse bruscamente: Me ouça agora. E eu contei a ele tudo o que eu sabia.
como a Lari me encorajou a seduzi-lo, que ela estava mentindo na cara do professor e como eu estava envergonhada de ter me envolvido nisso. A Lari tentou me calar, mas o professor Anthony disse a ela para calar a boca. Ele me ouviu e disse: "Ok, agora eu entendo." Não achei que funcionaria. O professor Anthony retirou seu depoimento e se desculpou comigo. Meus pais não tiveram que hipotecar a casa. E mais do que isso, eu recebi a tão esperada referência positiva do professor. E agora eu posso ir ao acampamento de verão e ajudar os meus pais a sair um pouco dos problemas financeiros. Se inscreva no nosso canal, envie as suas histórias de vida interessantes, curta e compartilhe os nossos vídeos. Obrigada pela sua atenção. Tchau!